Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio do videocast Rio Bravo na série Cidade Aberta. Nesta ocasião, nosso convidado é André Paliano, o fundador da Virada Sustentável, maior festival de sustentabilidade da América Latina. A Virada Sustentável, desde 2011, busca engajar cidadãos, órgãos públicos, universidades e diversos atores da sociedade civil em prol da causa da sustentabilidade. Nesta entrevista, André Paliano conta por que o tema não se circunscreve apenas à agenda ambiental e envolve também saúde, educação e arte e cultura. É o que você acompanha na entrevista que começa logo a seguir. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, onde você acompanha nossos novos vídeos. Deixe um like e compartilhe. E acompanhem outros conteúdos que estão na trajetória dos seus investimentos na Órbita, a revista digital da Rio Bravo, ou nas redes sociais da Rio Bravo. André Paliano, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. André, para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, porque, assim como eu, você é jornalista de formação, atuou nas lidas de redação por muito tempo. Você me contava que antes da entrevista começar que você atuava com broadcast, inclusive, e, de repente, a sua história se vincula à sustentabilidade e, mais recentemente, no caso, com a Virada Sustentável. Como é que essa passagem aconteceu na sua carreira, existencialmente? Muito bom. Enfim, era jornalista, né? Me formei ali em 95, 96 e já naquela época já fui trabalhar no jornalismo econômico, né? Na Dinheiro Vivo, junto com a Nacif, depois na Jovem Pan, fazendo comentário econômico, no Estadão e na Broadcast, onde você respira, né, o mundo do mercado, né, o que está acontecendo, as tendências que impactam, enfim, é muito bacana, né, você deve saber disso, como você consegue entender um pouco de como funciona a sociedade, né, pelo menos uma parte dela, né, uma parte relevante. E, enfim, vivi esse mundinho, né, da economia, enfim. Em 2003, 2004, a Folha de São Paulo me chamou para fazer uma coluna sobre sustentabilidade no caderno de economia, né? Eu falei, pô, eu vou falar do quê, né? Vou falar do mico-leão dourado, falar essa coisinha de reciclagem, né? O que isso tem a ver com a economia, né? Ou seja, uma percepção muito e ainda muito enraizada de que essas coisas são distantes, né? Do debate econômico, do debate jurídico, do debate político, enfim, essa impressão que a gente ainda tem muito forte, né, sobre a sustentabilidade como algo apenas ambientalista, né? Claro que é um tema, é uma das bases desse pensamento, mas ele é integrado com várias outras esferas. E aí, cara, não tem como não se encantar, né? Quando você descobre, né? E foi bem naquela época em que o tema entrou no radar do setor privado de uma maneira muito relevante, né? Você teve o Furacão Katrina, o documentário do Al Gore, você deve lembrar dessa época, né? Setor privado, claro, o único agente ali com radar de longo prazo, e falando, pô, peraí, esses temas aqui a gente precisa prestar atenção, então tinha um interesse muito grande, né, de se avaliar, então era um tema relevante para a economia. E mais uma vez, cara, você se apaixona pelo tema, né? Quando você descobre que há uma lógica, né, científica, inteligente, né, seja do ponto de vista econômico, social, ambiental e das outras várias esferas, você se apaixona por isso e acaba se tornando quase um ativista, né? Enfim. E aí isso decorreu, foi meu primeiro contato com esse tema e, é claro, por estar como colunista da Folha, né, era muito demandado e conheci muita gente desse segmento, né? Seja das organizações de sociedade civil, seja do pessoal que está nas empresas tocando essa agenda, seja da área de governo. Então, decidimos, né, a partir de um momento,
criar esse evento, né, para chamar a atenção das pessoas de uma maneira diferente, que é a virada sustentável. E como é que surge a virada sustentável, mais especificamente ligado às cidades, André? Perfeito. Bom, nos incomodava bastante, né? Quando a gente começou a articular para a virada, nos incomodava bastante essa questão, por que as pessoas, né, não se apaixonam por esse tema? Certamente porque não conhecem, pelo menos não nessa sua dimensão multissetorial, multissegmentos, né, essa coisa sistêmica, que realmente é difícil, mas que é a parte encantadora, né, desse conceito, de toda essa agenda e das causas que estão nesse guarda-chuva. A gente apurou nesse tempo, cara, as campanhas ligadas à sustentabilidade ou eram uma coisa muito catastrófica, distópica, né? Faça a sua parte, o mundo vai acabar, né? Enfim, não que estivessem erradas do ponto de vista do conteúdo, mas talvez a forma como chegava nas pessoas só reforçou esse estereótipo, infelizmente, negativo, né, de que para pensar em sustentabilidade, para se interessar por essa agenda, você precisa largar a sua vida e, enfim, né, não consumir mais, não andar de carro, não andar de avião, e ainda é muito forte essa imagem. Então ali a gente pensou, como é que a gente consegue promover algo que encante as pessoas para a sustentabilidade? Né? Em vez de assustar as pessoas para a sustentabilidade, por que a gente não encanta as pessoas para esse tema? Então, o que encanta mais, o que mobiliza mais do que uma festa, do que um festival? Então surgiu ali naquela ideia, vamos levar teatro, cinema, exposições, instalações, as mais diferentes grafites, as mais diferentes linguagens artísticas que tivessem como conteúdo os temas da sustentabilidade, desde os ambientais, água, mudanças climáticas, ar, biodiversidade, etc., mas também os temas de redução de desigualdade, erradicação da pobreza, segurança alimentar, e esse vários, né, um conjunto muito grande aí de temas que estão nesse guarda-chuvão. E nesse sentido foi interessante porque tinha muita coisa bacana, só que pontualmente, esparsa. Um artista que tinha uma instalação sobre mudanças climáticas, um outro que fazia uma mostra de filmes ligados à questão ambiental. Quando a gente juntou tudo isso ficou um mega festival, já na primeira edição, já com mais de 100 e tantos lugares na cidade de São Paulo. E com uma pegada interessante, mobilizando os atores da cidade, fazendo isso para os atores da cidade e para a população das cidades, que muitas vezes enxerga nesse tema da sustentabilidade, por conta dessa percepção restrita ao ambientalismo, uma agenda que não tem a ver com o seu dia a dia, que não tem a ver com o seu modo de vida num grande centro urbano, que, por sua vez, é de onde vem grande parte da pressão sobre recursos naturais, sobre a questão de moradia, sobre a questão de segurança alimentar e tantos outros temas, né? Essa pressão está nas cidades. Então, ali foi a ideia, vamos chamar as pessoas, em vez de ficar falando, faça isso, seja aquilo, o mundo vai acabar. Fala, gente, olha, venha para um parque se divertir, vem para um museu ver uma bela exposição e com qualidade artística também, né, Fábio? Porque não adianta também você falar o evento de sustentabilidade e chega lá e ficar recortando uma florzinha pet, né? Então você consegue levar para esse público que está na cidade algo que encante e ao mesmo tempo gere reflexão, traga informação de uma maneira criativa e, por que não, um pouco mais atraente, né? Pensando em São Paulo, especificamente, depois a gente vai para outras cidades. Em São Paulo, que tipo de engajamento vocês conseguiram elaborar a partir do início da virada? Se você tiver alguma história para compartilhar conosco, é bastante interessante isso. Olha, em primeiro lugar, é muito bacana quando a gente começou a fazer o mapeamento do que já acontecia em São Paulo, tinha muita coisa e com essa pegada encantadora. Vou te dar um exemplo, Rios e Ruas. Uma dupla, né, um geógrafo e um arquiteto que se juntaram e promoviam expedições, uma experiência deliciosa, com pequenos grupos, pelos leitos dos rios na cidade de São Paulo que tinham sido encobertos pelo asfalto.
E faziam disso uma experiência, olha aqui, você consegue ouvir o rio lá embaixo, passando ali, lógico, encanado, mas você consegue ouvir. Tá vendo essa árvore aqui? Isso aqui só existe, era a margem do rio, enfim, né? O pessoal do Lago da Batata, do movimento de agricultura urbana, o pessoal até das hortas urbanas, que estava ali no movimento de ocupação pela cidade. Então, só nesse mapeamento já tinha muitos grupos, organizações, pessoas atuando, só que não tinha uma visibilidade, talvez, porque você, né, quando você concentra, você potencializa essa vitrine, né? Isso levou, dentro da metodologia da virada, uma coisa muito interessante, que é quando a gente chega num território, a primeira coisa é escutar a cidade e mapear os atores. E só de juntar essa turma, você percebe que todas as cidades, nas mais diferentes áreas, e São Paulo eu acho que é de longe a que tem mais potência nisso, até pelo tamanho da cidade, tem uma rede de transformadores nas mais diferentes áreas, em mudanças climáticas, em água e saneamento, na área social, em tudo que você imaginar, tem muita gente atuando, mas que como são trabalhos esparsos, muitas vezes não tem o reconhecimento devido, né, da população, ou mesmo não se reconhecem, tipo a turma de defesa dos animais, os ambientalistas, a turma da educação, a turma da saúde, está todo mundo trabalhando pela sustentabilidade, mas não se reconhecem como sendo parte de um mesmo grupo. Então a virada ela tem essa missão, digamos, né, de botar essa turma junto, seja nos fóruns de discussões, seja nas experiências, nas ações, nas atrações. Isso revela uma rede de transformação que aqui em São Paulo, confesso, me surpreendeu muito e muito positivamente. Você falou agora em territórios. Quais são esses territórios que mais te surpreenderam, André? Eu acho que eu poderia destacar aqui, Fábio, as periferias. Sabe, no primeiro ano da virada, a gente fez uma programação já em vários pontos da cidade, mas muito central, né? Muito central, Zona Oeste de São Paulo, Paulista, um pouco da Zona Sul. Num segundo ano, né, a gente até levou esse tema para o conselho, a gente falou que a gente precisa chegar. Esse é um tema que diz respeito a todo mundo, né? Não é uma agenda que diz respeito a determinada camada social, ou enfim, ou a determinado bairro. Quando a gente conseguiu ampliar essa presença, e eu tinha, cara, aquela visão de homem branco, classe média alta, que estudou na PUC, e aquela visão, a periferia, só, né, os pobrezinhos, os coitadinhos. E aí, cara, você chega nas chamadas quebradas e tem uma potência criativa, tem uma potência de realização, né, de diversos aspectos, desde agricultura urbana até intervenções na cidade, formação cultural para jovens, esporte, uma coisa assim maravilhosa, que muitas vezes não está no radar de quem está vivendo no miolo de uma cidade como São Paulo. Isso acho que foi, entre as várias coisas, uma das que mais me surpreendeu, essa potência, né, a ponto de imaginar que em vários quesitos a criatividade, né, a inovação em vários aspectos, especialmente das tecnologias sociais, está muito mais presente nas periferias do que no centro da cidade. Continuando a história da virada sustentável, como é que esse movimento ele chega em outras cidades do país? Bom, nunca foi uma estratégia, né? Assim, hoje a virada está literalmente de Manaus a Porto Alegre, né? Mas eu acho que a primeira provocação veio da turma de Manaus, né, a turma da Fundação Amazônia Sustentável, hoje acho que é a maior organização atuante ali em vários aspectos, né, da preservação daquele bioma. E eles chegaram para a gente e falaram, queremos fazer uma edição dessas em Manaus, né? E a gente falou, cara, mas em Manaus, né? Enfim, isso foi 2 anos depois da primeira edição aqui em São Paulo, em 2013. E a gente falou, cara, ok, né? Mas como é que a gente faz isso? Imagina, né? Levar uma coisa dessa para Manaus. E também desse, digamos assim, quase amadorismo, né? Do fazer.
A gente, naquele momento, já ficou muito claro para a gente que a potência da virada não é chegar com um evento pronto num território, né? Não é levar uma virada com sotaque paulista ou paulistano para Manaus. É chegar em Manaus e fazer o mesmo processo de escuta, mapeamento, quais são os temas de Manaus, o que já acontece em Manaus, que é incrível, quem são os atores dessa rede de transformação que estão fazendo a diferença em Manaus. E aí, quando você junta isso e o próprio evento é uma expressão disso, inclusive com a presença dos artistas e tal, né? O Brasil é muito rico culturalmente. Você tem uma potência e um nível de representatividade, cara, muito bacana. Isso acabou virando uma marca da virada, né? Claro que tem uma ou outra instalação que itinera o país, que está em vários lugares, mas 90% da programação é construída localmente e, mais uma vez, revelando essa força de cada território. Que vou te falar, quando eu estou um pouco desanimado e tal, eu lembro dessas redes, dessas pessoas, dessas lideranças que estão em tudo que é lugar, e dá para ficar um pouquinho mais esperançoso com o futuro. Do ponto de vista das demandas das cidades, André, existem pontos de contato entre uma metrópole e outra, entre uma capital e outra, ou a gente está falando de realidades e, portanto, demandas verdadeiramente distintas? Olha, eu acho que tem questões que dizem respeito mais especificamente a um território ou ao outro, né? Seja por questões de natureza geográfica, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Seja por questões de temas, né? Você não vai falar, por exemplo, de poluição marinha no Mato Grosso, por exemplo, né? Embora, claro que de alguma maneira, alguma relação você encontra, mas não é um tema, né, que seja... Eu me lembro nesse sentido, quando a gente fez a virada aqui em 2015, aqui em São Paulo, aquele ano da crise hídrica, parecia que a gente estava fazendo uma virada da água, porque mais da metade, né, a gente abre uma chamada pública para inscrição dos projetos, para essa curadoria, estava todo mundo falando de água naquele momento, né, era quase que um reflexo disso, né. Eu percebo que ainda há muito pouco, apesar de ter exemplos que você pode, e a gente faz isso nas viradas, de levar exemplos inspiradores que podem ser perfeitamente aplicáveis, né? O próprio Rios e Ruas é um belo exemplo disso, mas tem um monte de outros, né? Você consegue reforçar essas redes de transformação em nível nacional, mas o reconhecimento disso ainda é muito incipiente, Fábio. Assim, essas trocas de experiências entre essas redes de transformação ainda são muito incipientes e no nível das políticas públicas menos ainda, né? Porque você tem secretarias, ministérios que não sabem trabalhar de maneira intersetorial, né? Então você acaba pensando sempre nos projetos, nas execuções, muito nas caixinhas estanques. Não, eu vou até aqui, mas isso está relacionado, esse projeto de mudanças climáticas está relacionado com o desenvolvimento social de população ribeirinha. Não, mas isso aqui é de outra esfera, não tem a ver comigo. Esse pensamento ainda cartesiano que interfere muito em nível de cidades, então você tem ali pouca articulação, uma coisa via Frente Nacional dos Prefeitos, algumas tentativas, mas ainda muito pouco, né? E de exemplos, né, práticos, de soluções, exemplos inspiradores que poderiam ser aplicados, mas ainda são, especialmente da parte do poder público, muito... uma visão um pouco restrita dessa troca de experiências intercidades, sabe? Essas experiências poderiam ser alvo de mais intercâmbio, de troca na sua avaliação? O que falta para isso? Sem dúvida, fico imaginando, até já tivemos até esse desejo de fazer uma grande feira de impacto das cidades, né, onde você pega, porque não são só exemplos inspiradores, bonitos, são soluções, né? Tem muitas soluções práticas. Vou te dar um exemplo. Os parklets, né? Aquela ocupação, né? Onde você ocupa a calçada com uma estrutura ali que é pública, né? Independente se é gerida pelo restaurante ou pelo bar ou pela galeria, é um local público, né? Que ocupa uma vaga do carro na cidade. Nasceu em São Paulo.
foi um movimento, claro, nasceu especialmente em São Francisco, mas no Brasil nasceu em São Paulo. Então isso poderia inspirar, inclusive, políticas públicas, como chegou a inspirar naquela época em outras cidades. Você tem soluções de permeabilidade do solo que foram testadas aqui em São Paulo, que podem ser um exemplo também, não só para o Brasil, mas para o mundo. Assim como você tem também de outras cidades, né? Então, o que a gente não tem, talvez, é um mapeamento organizado e formal disso, que pudesse gerar essa troca. Imagina o quanto isso seria interessante, né? Essa troca de experiências, e tenho certeza que teria muita solução aí para vários desafios que a gente tem. Na sua avaliação, André, o poder público poderia fazer mais em relação à questão da sustentabilidade nas cidades, sem fulanizar o debate, porque esse é um ano eleitoral, mas falta essa aproximação em relação a esse tema nas cidades? Eu fiz uma vez uma pesquisa com alguns amigos, né, quando eu estava com a coluna na Folha ainda, e conversei com algumas pessoas, amigos, algumas lideranças políticas e tal, e perguntando isso, por que a sustentabilidade não é uma agenda, né, na política institucional? E aí tinham duas coisas interessantes. Uma ela é uma agenda, né? A questão da defesa civil e dos desastres climáticos, a questão da educação, que sempre está ali, né, no topo dos debates, especialmente em épocas de campanha, a questão da saúde, né, e da relação de meio ambiente e saúde, são temas que têm tudo a ver com a sustentabilidade, mas, mais uma vez, não são percebidos como sendo esse guarda-chuvão temático, né? Sempre aquela visão estanque. E uma segunda coisa que eu reforço, que falou, é essa falta de intersetorialidade, né? Não adianta você, para desafios que são sistêmicos, você ter soluções cartesianas, né? Então, por exemplo, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente tinham que trabalhar, né, seja em nível municipal, estadual, federal, de maneira conjunta, em vários programas. Assim como você tem, né, a Secretaria de Transportes também deveria ter uma interlocução com a saúde e tal. Mas essa talvez seja a maior dificuldade dos governos de trabalharem com esse tema, porque aí fica uma secretaria, geralmente a Secretaria de Meio Ambiente, a sustentabilidade, quem cuida só reforçando aquilo que eu falei no começo, né, de uma agenda apenas ambientalista, quando na verdade ela está integrada com uma série de outras agendas que estão em outras pastas. Talvez essa seja a grande dificuldade, Fábio, pelo que eu vejo de fora. A gente tem, né, parcerias com prefeituras, governos do estado, Ministério do Meio Ambiente, com a esfera, com outros ministérios, mas talvez essa seja a grande dificuldade, assim, né? A sustentabilidade é a coisa lá do pessoal do meio ambiente, quando na verdade é uma agenda muito mais integrada. E no setor público, infelizmente, se trabalha muito pouco de maneira integrada, né, nas secretarias, nos ministérios, até porque muitas vezes são grupos políticos opostos, né, que não se bicam muito, enfim. Essa visão integrada realmente acho que talvez seja um dos maiores desafios nesse tema na política. Da parte da população, você acha que as políticas públicas demoram a ser percebidas no que se refere a ações de sustentabilidade ou em defesa ou pró-sustentabilidade? Ou isso tem mais a ver com a maneira como o noticiário apresenta essas questões? Uma ótima questão. A gente tem muita coisa, né? Você vai para qualquer prefeitura de uma cidade de médio porte, uma cidade de grande porte, tem muitas ações sendo tomadas, né? Elas quase invariavelmente são mal comunicadas para a população. Vou te dar um exemplo. Em São Paulo, a gente tem rede de coleta seletiva para praticamente 100% da cidade. Você vai perguntar isso para o cidadão paulistano, metade, pelo menos, vai dizer, não, imagina, a minha rua, não tem coleta seletiva. Olha que coisa curiosa, né? Essa falta de acesso a uma informação, talvez não saiba o dia que passa o caminhão de coleta de recicláveis, né? Enfim, é um super desafio. É um super desafio porque a população precisa disso, né? Seja uma estrutura de coleta ou de economia circular, seja ações que mitiguem um pouco os efeitos das mudanças climáticas ou no tema de adaptação.
Mas muitas vezes talvez a informação, até menos do que a ação, né? Talvez seja até mais do que a ação, ou seja, tem muita ação, muito projeto, mas a população não sabe o que isso está acontecendo, aí não se apropria, não se engaja, e muitos desses programas, por conta disso, acabam até perdendo força e são descontinuados. Recentemente, o censo mostrou que as cidades estão crescendo, e São Paulo, especificamente, mostrou uma relevância nesse sentido. O que isso te diz a respeito da importância de pensar a virada sustentável nos próximos anos? Bom, a gente tem, né, nesse tempo, Fábio, insistido muito, né, nessa agenda, né, ou nesse desafio de mostrar que sustentabilidade não tem a ver com quem mora no meio da Amazônia, ou no Cerrado, ou no Pantanal. Cara, a gente está falando também e, sobretudo, de quem mora nas grandes cidades, né? Mais uma vez, há essa percepção equivocada de que defender a sustentabilidade ou defender que essa agenda tenha a importância que merece tem a ver com uma visão apenas preservacionista, né, que não leva em consideração o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, que é uma ideia absolutamente ultrapassada, mas ainda é muito forte, né, ainda é muito, muito enraizada. Quando você consegue quebrar um pouco disso, e aí nada melhor do que levar essa informação, essa reflexão de uma maneira atraente, criativa, né? Uma instalação, como a gente fez aqui no Rio Pinheiros, com o sururu, botar um peixe pintado de 24 metros de comprimento no meio do rio, as pessoas, nossa, né? Eu acho que você tem uma potência interessante de trazer para a cidade, né, informação e reflexão sobre esses temas sem parecer que você está falando, olha, você para gostar disso, você tem que ir para o mato, você tem que abraçar árvore, você tem que... enfim, mas é sempre complexo, é um desafio bastante complexo. Eu acho que a gente, ali, na medida do possível, temos tido um sucesso interessante. Para a virada sustentável de 2024, quais são as ações que vocês têm pensado, não só em São Paulo, mas em outros territórios? Perfeito. A gente tem, né, desde a pandemia, a virada assumiu muito uma característica de ocupação visual da cidade, né? De levar instalações, exposições na Avenida Paulista, fazer projeções mapeadas em penas de prédios, grafite, alguns gigantes, fizemos 14 nos céus, alguns com mais de 1.200 metros quadrados, falando sobre temas ligados à sustentabilidade. Então ela teve essa coisa de ocupação visual. Nesse ano, a gente vai fazer uma experiência muito interessante em São Paulo, porque também você tem que sempre se renovar, né? A gente tem 14 anos, cara, e hoje as coisas ficam ultrapassadas numa velocidade impressionante. A gente vai fazer uma experiência aqui em São Paulo que nesse ano, ao invés da gente chamar as pessoas para as atividades da virada, a gente vai levar as atividades da virada para as pessoas. Nas estações de metrô, nas unidades básicas de saúde, nas feiras livres da cidade, nas escolas, nas praças. A gente vai, de fato, né, como uma grande acupuntura na cidade, né, onde, em vez de fazer um mega evento, né, em apenas um local, você faz um mega evento formado por pequenos e médios eventos, ocupando praticamente todos os bairros da capital, em lugares onde o público está, né? Como eu falei antes, imagina que bacana, vou te dar um exemplo, você levar uma performance sobre desperdício de alimentos para dentro de uma feira pública, né? E claro, registra isso e conta essa história de uma maneira bacana, onde ela tem um alcance também via redes e no digital. Então, essa é a grande novidade. Vamos fazer esse teste, Fábio. Estamos super ansiosos, né? Hoje de manhã eu estava com uma equipe de design justamente para pensar, uma pessoa entra numa estação de metrô, como é que ela pode ser impactada, né? Seja visualmente, seja com algum tipo de ação, um show especial que está ali, acontece dentro de um vagão, de repente. E, claro, sempre trazendo reflexão, informação sobre sustentabilidade.
mas nessa grande acupuntura, nessa grande distribuição pela cidade. Acho que essa é a grande novidade, um formato ousado, né? Enfim, vamos ver o resultado em breve. André Palhano, foi um prazer tê-lo aqui conosco neste episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua presença. Igualmente, Fábio, foi um prazer. O que precisar, estamos por aqui. Chegamos ao final de mais este episódio da série Cidade Aberta dentro do Videocast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.